Olá para você, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Ensino Web. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafael e hoje eu trago mais um vídeo a respeito aqui da Cloudways, uma dúvida que eu recebi recentemente e anteriormente também já tinha recebido essa mesma dúvida na questão aqui de banco de dados, como é que funciona, porque você pode ter uma aplicação que já use o banco de dados da aplicação que você acabou de criar e nessa mesma aplicação pode ser que você precise de um novo banco de dados totalmente separado, e é isso que eu vou te mostrar hoje na prática, como fazer, dando um exemplo, para ficar mais fácil para você entender. Então é muito importante que você assista o vídeo até o final, para você entender realmente como é que funciona. Então perceba que eu criei aqui um servidor, exatamente para essa aula, e a primeira coisa que você deve entender é que um servidor você vai pagar o valor de $10, então você paga o serviço da Cloudways, que são exatamente esses $10 nesse primeiro plano mais básico que eu contratei aqui. Como se trata de um cloud, você pode ter várias aplicações dentro desse servidor. E aqui é bem separado para você entender. Tem a parte de servidores, que são os próprios clouds que você pode contratar. E aqui pode variar entre DigitalOcean, Vultr, Amazon e assim por diante. No caso aqui eu utilizei a DigitalOcean. E dependendo do seu site, de quanto ele consome, nesse mesmo servidor você pode ter vários outros sites. Por exemplo, eu posso ter um WordPress. Aqui você vai ter os servidores e vai ter aplicações. Então você vai ter a parte de Service e Applications. Se eu clicar aqui para mudar, você vai ver que vai para Applications. E aqui exatamente vai ser os sites que você vai colocar. Você pode deduzir que Application vai ser cada site que você vai criar aqui dentro desse servidor. Então como você pode ver aqui, eu tenho uma aplicação em PHP. Eu não utilizei nenhum template padrão aqui da Cloudways, porque para mostrar para você esse exemplo eu preciso de algo limpo, que é apenas o PHP. Eu vou acessar a minha aplicação, então clicando sobre ela, você perceba que cada aplicação que você cria vai ter exatamente essa tela. Vai ter aqui os detalhes da URL, vai ter aqui o IP para você estar colocando, adicionando depois no seu domínio, configurando, e outras opções que tem aqui. Mas o mais importante que eu quero passar para você é a questão aqui do MySQL. Então perceba que no caso aqui da aplicação, a gente vai ter dados do banco de dados para essa aplicação, que você pode estar acessando o username e o password. Aqui no caso eu acessaria com o aplicativo padrão aqui da Cloudways, que eu não gosto muito. Então para você que acompanhou meus vídeos, eu mostrei como instalar o PHPMyAdmin, e a única diferença que muda mesmo é apenas a interface. Porque o objetivo é o mesmo para você criar a tabela, mexer em alguma coisa no seu banco, não vai alterar em nada isso. Só que aqui eu estou acessando diretamente o aplicativo padrão da Cloudways e tem essa interface aqui. Bom, sabendo disso, agora você já sabe que cada aplicação tem o seu banco de dados. Para mim deixar mais claro para você, nessa aplicação, em vez de eu instalar aqui um template padrão do WordPress, já pronto, eu instalei aqui uma aplicação apenas em PHP, chamada aqui Ensino Web. Então nesse momento eu vou abrir o tab aqui para você ver. Eu já estou na tela de configuração do WordPress. Para mim chegar até aqui, eu baixei o WordPress, fiz isso através do SSH, que é muito mais rápido, muito mais fácil para estar fazendo. Extraí os arquivos, acessei aqui a URL e ele já me dá aqui a etapa de fazer a configuração. E é a partir daqui que você vai entender essa questão do banco de dados separado. Vamos supor que essa aplicação minha já esteja utilizando esse banco de dados aqui, certo? Vamos imaginar esse cenário. Então se eu quisesse instalar um outro WordPress nesse exemplo, que precisaria no caso de um novo banco de dados, eu não poderia utilizar esse porque já está sendo utilizado, você concorda? Então o que é que eu faço nessa questão? Eu volto aqui em Applications, lembra que eu tenho aqui uma aplicação para o servidor Ensino Web. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova aplicação, aqui ele vai me dar o servidor que eu quero. Nesse momento eu tenho um servidor apenas, então eu vou utilizar esse mesmo servidor. Não é necessário você criar um outro servidor, então eu vou utilizar aqui o Ensino Web mesmo, que é o servidor, o nome do servidor que eu dei, Vou selecionar e clicar em adicionar aplicação. Ele vai me dar uma nova tela para me selecionar o tipo de aplicação. Nesse caso aqui, conforme eu falei, tem aqui o WordPress já pronto, Com um clique você já instala ele, e também tem outros templates aqui para você estar instalando. Mas não é o caso. Eu quero uma aplicação limpa, ou seja, que contenha só o PHP mesmo. Então eu vou clicar aqui Custom App, que é uma aplicação customizada, só vai estar o PHP mesmo. E aqui eu posso dar um nome, por exemplo, Banco de Dados WordPress. Só para como exemplo mesmo, você pode dar o nome que você preferir, isso é indiferente.
O projeto, poderia colocar aqui num projeto separado, né? Para ficar só com aplicações que eu utilizo o banco de dados, mas fica a seu critério também. Vou deixar pré-selecionado aqui o ensino web barra, ou melhor, tracinho YouTube mesmo. E o que acontece aqui? Eu vou clicar em adicionar aplicação, ele vai criar essa aplicação dentro desse meu servidor que eu já tenho criado aqui na Cloudways. Então é importante você entender que você pode ter várias aplicações dentro de um servidor pagando apenas $10. Isso que é a vantagem para você ter uma hospedagem somente sua, customizada, onde você tem total controle e é totalmente gerenciado aqui pela Cloudways. E se fosse uma hospedagem diferente, por exemplo, você teria que pagar um valor a mais para estar hospedando outro site seu. Então aqui ele já criou. Você pode ver que agora aqui no www eu tenho duas aplicações dentro aqui de um projeto e nesse mesmo servidor. Então perceba que eu não vou pagar nada mais que isso. Uma vez que eu entrar aqui, eu entrei aqui na parte de servidores, mas é em aplicações, eu vou vir aqui no menu Application. Eu tinha aqui a primeira aplicação, que é onde eu tenho o WordPress, e criei essa segunda aqui para utilizar apenas o banco de dados. Então perceba, quando eu clicar aqui nessa aplicação, é a mesma tela, não muda nada. Vai ter aqui a URL, os dados para você estar acessando o MySQL, que são esses dados aqui abaixo. E aqui eu tenho um novo usuário e nova senha. E agora acho que ficou mais fácil para você entender. Você não precisa exatamente utilizar um domínio aqui nessa aplicação. Você pode criar uma aplicação apenas para utilizar como banco de dados dentro de um servidor que você já está utilizando. Então perceba que tem o mesmo menu aqui, ó, as mesmas configurações, mas o que eu quero mesmo é essas configurações aqui. E é nesse momento que eu vou fazer a configuração para testar a conexão utilizando apenas esses dados dessa aplicação que eu acabei de criar aqui. Então para isso eu vou entrar lá na configuração do WordPress, para você ver. Vou escolher aqui o idioma português, português aqui do Brasil, continuar. Eu vou clicar aqui, ó, para vamos lá, né, para continuar. E essa tela aqui é bem importante, como se fosse também outra aplicação que você precisasse colocar os dados do banco de dados. Só que eu estou utilizando aqui o WordPress como exemplo. Então vamos copiar lá o nome do banco de dados, que é o DBName. Vou clicar aqui, que ele já copia. Posso colar aqui. Vou copiar agora o usuário, que é o username. Vou colar aqui no nome de usuário. A senha eu vou copiar. E vou colar aqui também. A senha vai aparecer aí para você, porque depois que eu gravar esse vídeo eu vou excluir, não vou utilizar isso aqui, que é apenas para mostrar mesmo como é que funciona a questão do banco de dados separado. E uma vez que eu fiz isso aqui, eu posso vir aqui, clicar em enviar para ver se ele vai conectar. Olha só, ele já identificou e já me deu a etapa aqui para continuar a instalação. Então ele já identificou esses dados, vou clicar aqui em instalar. Basicamente vou colocar o nome do site, né? Ensino Web. Nome de usuário eu posso colocar qualquer um, então vou colocar Ensino Web mesmo, como exemplo. A senha eu vou copiar essa senha aqui e vou colocar meu e-mail aqui, contato@ensinoweb.com.br. E nesse momento eu vou clicar aqui em instalar o WordPress. Ele vai fazer aqui a instalação. Perceba que me já dá essa tela aqui para me acessar. Vou colocar aqui o usuário Ensino Web e a senha. Vou entrar. E tá aí meu WordPress instalado em uma aplicação diferente e utilizando o banco de dados de outra aplicação, isso no mesmo servidor. Então eu vou acessar novamente aqui para você ver. Agora se eu acessar aqui o banco de dados, ele vai abrir aqui uma nova aba. Perceba que eu já tenho a tabela aqui instalada do WordPress que eu acabei de instalar em outra aplicação. Então não tem segredo em relação a isso, você viu que é muito fácil e muito simples. É claro que eu utilizei aqui o WordPress como exemplo, mas isso aí pode ser qualquer aplicação que você tenha e que precise de um banco de dados separado, uma vez que você já está utilizando o banco de dados da sua própria aplicação. E para você entender, ó, se eu voltar aqui em Applications, eu tenho duas aplicações dentro do servidor Ensino Web. Uma é para o meu site principal, que eu tenho o WordPress instalado. Então, nesse caso, suponhamos que eu já tenha utilizado aqui esse banco de dados. Então, tenho uma aplicação ou outro site WordPress que eu precisava de outro banco de dados. Então, nesse caso, eu venho aqui em Application, crio uma nova aplicação, posso dar o nome que eu quiser. Eu coloquei aqui banco de dados WordPress só para mim se identificar depois. E aqui dentro dessa aplicação, eu tenho acesso ao banco de dados que eu preciso. Então, basicamente é isso que você vai fazer caso você queira mais de um banco de dados para utilizar aí em uma aplicação diferente dentro do mesmo servidor. Agora sim, acho que ficou bem claro aí para você entender, para você que tinha essa dúvida em relação à questão do banco de dados.
Em relação a Cloudways é isso aqui. Espero realmente que eu tenha tirado a sua dúvida. Então peço para você, por gentileza, se você puder, deixa seu like aí abaixo. Deixa seu comentário também para mim saber se realmente esse vídeo te ajudou, se tirou a sua dúvida em relação a essa questão aqui do banco de dados. Se você também gostou desse conteúdo, gostou do canal, se inscreve aí abaixo se você não for inscrito. O link da Cloudways vai estar aí na descrição para você estar acessando, caso você tenha interesse. Só para deixar claro essa parte, você não paga mais nada além disso para você criar outras aplicações. É claro, dentro do mesmo servidor. Se você for criar um novo servidor, aí vai ser mais $10, por exemplo, que você vai ter que pagar. Mas em questão a isso, acho que ficou bem claro. Deu para entender bem. Então, meu muito obrigado para você que assistiu até agora. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.